Olá, Clube da Insônia! Imagina que tu tá indo visitar seus avós que você cresceu sem conhecer. Tá tudo tranquilo, muito carinho, biscoitos no forno, nostalgia barata que engana facinho. Até que a noite cai e a tranquilidade vai pro ralo, junto com a tua sanidade. O filme A Visita de 2015 começa numa vibe bem fofinha. Só que é fofo até a gente lembrar que é um filme do Shyamalan. E o gênero é terror e mistério. Ou seja, logo essa fofura vai pro brejo. E o interessante é que não é um terror superficial, só com jumpscares gratuitos. Ele é uma cebola. Como cebolas. Fedem. Sim. E é um verdadeiro caso de família. Um conglomerado de questões psicológicas, trauma familiar pesadíssimo, e isso fica bem claro desde o primeiro minuto do filme. A mãe e as crianças estão lidando com o fato do pai ter abandonado os três, e eles se sentem bem culpados por isso ter acontecido. Inclusive, o pai é o motivo da mãe não falar há anos com os pais dela. Porque ele era professor da Loreta na faculdade, os pais não aprovavam de jeito nenhum, então eles discutiram e ela se mandou sem olhar para trás. Teve os dois, a Becca e o Tyler, e agora os avós entram em contato por e-mail. Guarde bem essa informação. Os avós entram em contato com ela por e-mail para conhecer os netos. Por que não, né? O que poderia dar errado? Tudo. E muita gente fala, meu Deus, ela foi muito irresponsável de deixar as crianças viajarem sozinhas. Mas, gente, dá pra entender o raciocínio dela. Pra ela era seguro, porque realmente era o e-mail dos pais. Os pais são idosos e talvez não teriam uma intimidade com tecnologia pra fazer uma ligação de vídeo. Sei lá, eles moram no meio do nada, no interior. O trem que ela colocou as crianças realmente estava indo pra casa dos velhinhos. E o mais importante, ela já estava se sentindo completamente culpada pelo passado. E a última coisa que ela ia fazer era negar que os pais conhecessem os netos, né? Eu faria isso? Não, mas eu entendo o raciocínio dela. As crianças estão super empolgadas e a mãe vê uma ótima oportunidade de descansar com o novo namorado dela. A Becca, que é a mais velha, tá fazendo um documentário sobre toda a história da família e tentando uma possível reconciliação da mãe com os avós. Ou seja, é um found footage juvenil. O Tyler é o alívio cômico e tem misofobia, que é o pavor de germes, e consequência do trauma em relação ao pai dele. E essa informação da misofobia do Tyler também é bem importante, porque mais pra frente ela vai suceder na cena mais escrota desse filme. No início tá tudo tranquilo. Os avós parecem bem normaizinhos. Até que a noite cai. E aí o bicho pega. É assim, bem rápido mesmo. O avô estipula um horário para eles não saírem mais do quarto. Até aí tudo bem. Eles são idosos, e idosos geralmente dormem cedo mesmo. Só que a coisa começa a ficar estranha quando a Becca resolve pegar mais biscoitos no meio da noite. Porque ela dá poucos passos e vê a avó gorfando no andar de baixo. Que nojo. Até aí tudo bem também, a véia pode ter passado mal à noite, assim como a Becca, a gente tem que ser racional, né, gente? No dia seguinte acontece uma das cenas mais assustadoras do filme, porque eles resolvem brincar de esconde-esconde embaixo da casa. Até aqui, tudo bem. Só até a avó aparecer parecendo o Tasmania, pra, entre aspas, brincar com os netinhos dela. 2 vezes mais esperta. Aí vou eu. E se você também travou nessa cena, deixa o like pra eu saber que esse trauma não foi só meu. Porque eu me lembro que na primeira vez que eu assisti esse filme, nessa parte aqui eu já tinha batido uma tela de que essa véia era com um cramunhão no couro. E o filme era sobre possessão. E julgando de primeira por todos os acontecimentos no decorrer da história, esse é um palpite plausível, vai. E depois de quase infartar as crianças, ela simplesmente sai de boa com a raba aparecendo como se nada. Vou fazer empadão de galinha. Os avós são voluntários em um hospital na cidade. E um dos médicos, o Dr. Sam, aparece procurando os dois. Porque eles deveriam ter ido para esse voluntariado e não apareceram. Nessa hora os avós não estão em casa. E essa cena só vai fazer sentido lá no final. E isso é bem interessante em A Visita. Essas cenas parecem simples e sem importância nenhuma. Mas quando vem o ápice, a gente entende tudo. O Tyler vai futricar o galpão. Porque antes ele tinha visto o avô saindo de lá. De uma maneira bem estranha. É aí que ele descobre fraldas geriátricas recheadas. Justo ele que tem pavor de germes. Gente, eu acho que eu vou vomitar.
Seu avô sofre de incontinência. Ele esconde as fraldas com fezes no galpão. Mais tarde, enquanto os dois estão dando uma volta na cidade com o avô, ele simplesmente surta do nada com um cara aleatório na rua, porque ele estava convicto de que ele estava seguindo eles. À noite, como sempre, o bicho pega de novo. Eles começam a escutar um barulho e quando eles abrem a porta, a avó tá peladona arranhando a parede do lado de fora. Pô, Becca, eu tô cego. No dia seguinte, o avô explica que a avó tem um transtorno. E ele nem precisava afirmar isso não, porque a gente, o Tyler e a Becca já perceberam isso desde a primeira noite. Diz ele que ela tem confusão noturna e ele confusão diurna, porque enquanto ele tá explicando tudo isso, ele tá se arrumando para um evento inexistente. E no meio disso tudo, a Becca acaba vendo que a véia danificou a câmera do notebook, dando a desculpa que foi sem querer. Agora a mãe deles não vai conseguir ver nem eles e nem os avós. Muito conveniente. O Tyler está super desconfortável com tudo isso acontecendo, mas a Becca é bem racional e tenta acalmar o irmão. E a desculpa é sempre que os avós são velhos e velhos são confusos mesmo, porque ela quer dar um tempo para a mãe descansar e acaba racionalizando tudo. Outra coisa que se repete bastante é a avó se irritar com a Becca quando ela começa a fazer muitas perguntas sobre a Loretta. Nesse ponto aqui a gente associa ao desentendimento no passado, a remorso pelo que a filha fez com eles, pelo querendo ou não o abandono. E mais uma vez a gente só vai entender isso mais pra frente, lá no final, no ápice. O que houve no dia que a mamãe foi embora? Vovó. Juntando todos os acontecimentos, o Tyler quer colocar a câmera na sala para monitorar à noite, para saber o que está acontecendo enquanto eles estão dormindo. Mas a Becca recusa de início. E mais uma noite chega. Eles ouvem barulhos estranhos. Quando eles abrem a porta, a avó está correndo em pé e de 4 pela casa. Como eu disse no começo do vídeo, todos eles têm questões mal resolvidas em relação ao abandono do pai. O Tyler confessa que se sente culpado pelo pai ter ido embora por causa de um erro que ele cometeu em um jogo de beisebol. Você acha que o papai não disse nada e sumiu porque você não derrubou um garoto de 8 anos num jogo 5 anos atrás? Você falando desse jeito parece uma coisa idiota. Eles investigam o poço porque mais cedo, na hora que o Tyler estava imitando a avó, os avós estavam olhando demais pra lá. Mas eles acabam não encontrando nada. Mas eu acho que eles estavam olhando muito porque é um ótimo lugar para esconder corpos. Que papo é esse, Willis? Uma coisa que o avô também exigiu é que eles não fossem no porão, com a desculpa de que tem muito mofo. O Tyler questiona isso, mas por enquanto a justificativa racional e simplista é suficiente para manter as crianças curiosas longe de lá. Eu já teria investigado isso faz tempo. Fofoqueira! Mais uma pessoa aparece atrás dos avós, a Stacy, porque eles são conselheiros em um programa de reabilitação e não apareceram lá também. Aparentemente a visita dos netos está sendo uma pausa das atividades deles, né? As coisas vão ficando piores, a avó rindo sozinha e tentando se asfixiar, o avô colocando a arma na boca, uma coisa bem leve, bem levinha. Um ambiente propício para crianças, maravilhoso. Depois que ela vê a avó tentando se asfixiar, o avô tentando dar um pipoco na própria boca, aí sim, finalmente ela concorda em colocar a câmera na sala. Logo à noite, a câmera registra a avó malucona de novo, o que não é novidade nenhuma. Só que agora, ela tá com uma faca na mão, tentando abrir a porta do quarto dos meninos. A Becca tenta manter a calma e seguir como se nada, mas aqui ela já percebe que a situação realmente é séria. Não dá mais pra ela ficar justificando e passando por cima de limites só pra dar uma folga pra mãe dela. Hoje à noite essa viagem acaba. A gente só chega perto dele se precisar. A Stacy, lembra? A moça que já tinha aparecido procurando pelos avós? Ela volta e as crianças veem ela pela janela. Só que ela tá bem nervosa. Mas não dá pra saber exatamente o motivo. Não dá pra saber o que tá acontecendo, porque eles não conseguem escutar nada. Só vê que ela tá bem nervosa. Os avós e ela entram pra conversar. O que foi? Por que ela tá com raiva? Ela deve estar dizendo que eles precisam de um médico. E é aí que acontece a cena mais marcante do filme, e é o plot de toda a história e o momento em que todas as peças começam a se encaixar. A Becca consegue limpar a webcam e liga pra mãe pra conversar sobre tudo o que tá acontecendo. É então que eles viram a câmera pra mostrar os dois que estão lá no quintal. E vem a grande informação. Esses não são seus avós.
eles não são os avós deles. Nesse momento, gente, as coisas começam a fazer muito sentido. A véia danificou a webcam pra Loretta não saber que eles eram usurpadores. A Stacy tava nervosa porque eles não eram os avós verdadeiros e ela queria saber o que eles tinham feito com eles. Eles estavam olhando pro poço, provavelmente elaborando o que eles fariam com os corpos das crianças depois de dar fim neles. Enquanto a mãe chama a polícia, ela pede para que eles vão para algum vizinho, enquanto ela vai buscar eles. E eles têm que fingir que tá tudo bem, porque agora eles sabem que eles estão com 2 doidos. Só que os dois percebem que eles descobriram a verdade. E agora toda a maluquice deles tem um peso bem diferente pra Becca e pro Tyler. E tem um momento que a véia pede de novo pra Becca limpar o forno e ela prende a menina por um momento. Não, só vai levar um segundo. Olha ela aí. Por que o nervosismo? A Becca e o Tyler abrem a porta pra fugir, mas dão de cara com o corpo da Stacy pendurada na árvore no quintal. O que é aquilo? Já temos as duplas, novos contra velhos. Eles jogam um jogo e a loucura fica ainda pior. Se é que dá pra piorar, mas dá pra piorar sim. A Becca sai com a desculpa de carregar a câmera, mas ela quer dar um jeitinho de pedir ajuda, de procurar os verdadeiros avós, e o Tyler fica sozinho, coitado com eles, desesperado. Tem um momento lá que o velho sai porque deu dor de barriga nele. Ele tem incontinência, né? E a véia fica loucona, gritando com a boca cheia de biscoito. Becca! A Becca vai até o porão e descobre o corpo dos avós verdadeiros. E aqui a gente descobre que eles são pacientes do hospital psiquiátrico, aquele que os avós verdadeiros eram voluntários. Eles já tinham mencionado os netos pra eles. A véia estava internada lá por ter tirado a vida dos próprios filhos. E ela decide tirar os avós verdadeiros da jogada e usurpar o lugar deles. Eles sabiam que a Claire tinha afogado os 2 filhos dentro de malas no lago. Ela merecia esta semana de avó. O velho louco prende ela dentro do quarto junto com a louca. E essa cena é bem bizarra, porque já tá à noite e, como todas as noites, a véia tá possuída. E acontece toda uma luta entre ela e a Becca, que consegue dar fim na Tasmania e arrombar a porta para ajudar o irmão dela. Enquanto isso, o Tyler tá tendo que lidar com o outro, que dá start na cena mais escrota desse filme, gente. Que cena nojenta, porque ele esfrega a fralda suja na cara do Tyler. Você tem paranoia com germes, não tem? Ele se revolta e consegue matar ele, com a ajuda da Becca. Eles saem da casa e a polícia finalmente chega, e a mãe também. No final, nas cenas pós-créditos, o encerramento do documentário da Becca. Com a mãe, que infelizmente, coitada, não teve a reconciliação que eles tanto queriam. E aqui ela deixa claro pra Becca não se sentir culpada por isso. Não era responsabilidade dela, nem de fazer a reconciliação, nem de tudo o que aconteceu na fazenda. Eu particularmente amo esse filme. O estilo, o humor bem dosado, a incógnita do que tá acontecendo, o plot twist, eu acho tudo muito incrível. Me conta aqui nos comentários se você também gosta desse filme. Deixe seu like assombroso se você curtiu o vídeo. Se inscreva para fazer parte do Clube da Insônia e eu te vejo no próximo vídeo.